contribuir com a produção de estudos sociais em tecnologia, ciência e meio ambiente no Brasil. Esse é um dos principais objetivos do Temas, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS. O grupo atua desde 1995 e nesses quase 30 anos vem produzindo pesquisas, eventos e ações de extensão na universidade. Confira. O Temas, Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, é um grupo de pesquisa na área das ciências sociais, um grupo de pesquisa multidisciplinar, mas com foco bem saliente nas ciências sociais. É um grupo que foi criado em 1995. Inicialmente ele estava vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e é um grupo que desde o início se preocupou, no início mais ainda do que agora, a integrar, além de acadêmicos, também grupos outros da sociedade civil que estavam preocupados ou interessados pela temática ambiental. A partir de 2003, esse grupo, o Temas, ele ficou mais vinculado a ciências sociais e se tornou um grupo mais propriamente acadêmico, né? Integrando pesquisadores de ciências sociais e alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado também nessa área, né? Atualmente, as atividades do Temas estão orientadas a questões sobre o ambiente, meio ambiente, ciência e tecnologia, em um sentido mais ampliado, né? O que inclui interesse por tópicos como conflitos ambientais, projetos de desenvolvimento, mudanças climáticas, produção e mercado de alimentos, controvérsias científicas e inovações tecnológicas, né? Os enfoques analíticos desses trabalhos, eles cruzam perspectivas dos estudos sociais em ciência e sociedade, e tecnologia, perdão, a literatura sobre conflitos ambientais e perspectivas críticas ao desenvolvimento e também os estudos chamados de decoloniais, né? O grupo Temas, ele é um grupo de pesquisa e de orientação também. Então, uma das atividades mais importantes do grupo são os nossos encontros mensais, nos quais algum integrante apresenta a sua proposta de pesquisa, às vezes no estágio mais inicial, às vezes no estágio mais avançado, e todo o grupo debate junto. E isso é super importante, porque a gente, né, tanto quando a gente está discutindo os nossos próprios projetos no grupo, a gente tem a oportunidade de ouvir outras pessoas comentarem, né, antes das etapas de banca, né, as etapas mais formais, quando a gente está debatendo os trabalhos dos colegas, a gente também aprende muito, né? E a gente aprende, inclusive, o que é importante quando a gente está construindo um projeto de pesquisa. Atualmente nós temos 5 eixos temáticos que a gente se interessa em termos de pesquisa. O primeiro eixo a gente intitula de Diversidade e Dinâmicas das Relações Sociedade e Natureza em contextos sociais específicos. O segundo eixo, conflitos ambientais em torno a megaprojetos e empreendimentos civis. O terceiro eixo é o eixo das controvérsias a respeito de inovações tecnológicas. O quarto, mudanças climáticas e os estudos sociais em ciência e tecnologia. E o último, quinto eixo, o mais recente, práticas alimentares e tecnociência. São vários temas, né, que estão nessa seara. Discussão mais propriamente sobre desenvolvimento rural, né, perspectivas de desenvolvimento rural e desenhos ontológicos vinculados aos projetos de desenvolvimento rural. Então, são os casos de orientação que eu pude desenvolver com o suporte, né, e de uma forma muito integrada à dinâmica organizativa do Temas. E, finalmente, os projetos de extensão, né? Então, projetos de extensão a gente já realizou, eu pude coordenar com um grupo pesquisa sobre mudanças climáticas, o que temos a ver com isso, né? Então, envolvendo ciclos de debates com pesquisadores, com analistas, né, de órgãos ambientais aqui do Rio Grande do Sul, com técnicos, né, também de órgãos municipais e estaduais,
com escolas. A gente realizou um ciclo envolvendo apresentação de filme aqui na Sala Redenção, com posterior debate também sobre mudanças climáticas e o que isso tem a ver, né, com o nosso dia a dia, por que isso é importante. A gente realizou atividades na Portas Abertas da URGS, recebendo estudantes de ensino médio também para conversar sobre relações sociedade e natureza, né? Então, em todos esses aspectos, todas essas atividades, né, de diferentes ordens são realizadas de uma forma muito orgânica no grupo, né? Então são as minhas orientandas, os meus orientandos que participam, mas não apenas, né? Também os orientandos dos meus colegas, né? Que são o Jocione, a Marília, que também, né, são vinculados ao grupo e têm estudantes, né, vinculados às suas próprias pesquisas, que se engajam nos projetos, nesses projetos coletivos, e a gente consegue trabalhar de uma forma muito coordenada, de uma forma muito coletiva mesmo. Acho que esse é um dos grandes trunfos, né, de termos um grupo de pesquisa. O Temas, e isso é muito interessante, assim, ele é um grupo de pesquisa que ele faz com que ele te motiva a fazer trabalho de campo fora do estado. Então a primeira coisa que eu falei foi, poxa, Pará, Altamira, 2014, quando eu fui, é a cidade mais violenta do Brasil. E hoje ainda vi há tempo atrás reportagens sobre isso, assim, continua extremamente violenta, né? Pelo processo de construção e de todos os impactos e os efeitos, né, que isso gera num corpo urbano e também rural. Então, porque Altamira tem as suas, enfim, as suas peculiaridades, né? Mas, enfim, o grupo Temas, ele tem essa característica, né? Que você vai para... O Jocione, na época, falava para mim, você vai para a Amazônia, vai para Belém, vai para Brasília, vai para onde tiver que ir para fazer a sua pesquisa de campo. Para além do grupo de pesquisa ali, né, o Temas é um grupo de orientação, né? A gente apresenta as nossas propostas, nossos projetos, e os colegas e professores, né, eles participam, né? Então, eu entrei em 2016, né, e continuo até hoje, mesmo depois de 2 anos de ter defendido a tese, eu continuo no Temas, né, mas foi justamente por isso, né, os orientandos dos professores que estão no Temas, né, e são ligados à pós, quando eles entram no PGDR, né, ou no PPG de Sociologia, que foi o que eu fiz, eles já se inserem aí nesse grupo de pesquisa de orientação, que é o Temas. De algum modo, de 2018 até 2022 agora, até os dias de hoje, né, todas as pesquisas de dissertação e tese ali, de algum modo, nós contribuímos ao longo da reunião, né, que os pesquisadores discentes, eles vão apresentar as suas pesquisas e nós, colegas, vamos fornecer apontamentos ali, né, observações, contribuições, né, então, de um modo, todas as dissertações e teses ali tem a participação mútua dos membros do grupo, né. E, de outro modo, a minha própria pesquisa de doutorado, que é essa pesquisa sobre a relação dos quilombolas do Sapé do Norte aqui, né, que é um grande território quilombola no extremo norte do Espírito Santo, que congrega aproximadamente 33 comunidades quilombolas, quase na fronteira com a Bahia, entre Espírito Santo e a Bahia, e que há quase 60 anos eles são afetados pelo monocultivo de eucalipto, né, organizado pela indústria de celulose do estado. Então, a pesquisa que eu mais me foquei assim, no Temas foi a minha própria pesquisa de doutorado. E eu fui analisar os processos de licenciamento ambiental. Então, o primeiro processo que eu quis analisar foi o de uma usina hidrelétrica que se chama Garabi-Panambi. E quando eu entrei, eu queria fazer uma análise por dentro desses estudos de impacto ambiental. Eu tinha a ilusão de que eu entraria numa empresa de consultoria, ou em várias empresas de consultoria, porque são várias empresas que fazem esses estudos de viabilidade, e ia conseguir ver como é que eles trabalhavam e tal. Então a primeira chegada no Temas foi com essa ideia meio ingênua de como funcionava esse contexto todo. Depois eu fui e troquei, né, meu projeto pela usina hidrelétrica de Belo Monte, que ela já estava sendo construída, ou seja, todo o processo de viabilidade ambiental já estava muito avançado. E aí eu fiz uma mudança, assim, né, já sabendo que eu não ia conseguir seguir esses estudos, né, seria muito complicado, difícil.
quase impossível. Aí eu troquei meu objeto para entender como se davam os processos de controvérsia ao longo do licenciamento ambiental. E se essas controvérsias que existiam, como é que elas eram resolvidas, né? Se elas eram de fato resolvidas ou se elas eram colocadas para baixo do tapete, enfim, como é que dentro de um processo estatal de licenciamento ambiental você se dá conta, né, de quais são de fato os impactos de montar a maior usina hidrelétrica construída em solo brasileiro. Depois, em 2000, terminei o doutorado, né, finalizei a tese, mas segui no grupo porque eu entrei no pós-doutorado em 2016. Aí aconteceu o meu estudo maior, que foi essa virada para entender a mineração no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente começou a olhar para o estado do Rio Grande do Sul em 2016, que foi exatamente o contexto do estado onde o governo do estado, junto com outros atores, estavam começando a facilitar a entrada e a permanência de mineradoras que enfim, algumas já estão aqui, né, consolidadas no estado, mas eles estavam começando um processo de facilitar a abertura de novas minerações. O pós-doc me possibilitou a fazer o que a gente chama de ciência lenta, né? Você acompanha muito tempo uma problemática, então você vai acompanhando todas as nuances, né? De ver como é que aquela viabilidade ambiental vai sendo construída, vai sendo disputada. Então, em 2019, eu entrei no Comitê de Combate à Mega Mineração e levei a galera toda junto. Então, eu já entrei ali como temas e nessa primeira reunião, a gente já estava assim, o que nós podemos fazer, né? Então, não era uma reunião assim para falar, o que é a mina Guaíba? Não, era uma reunião assim, somos coletivos, vocês estão aqui representando a universidade, grupos de pesquisa, e o que nós podemos fazer? Então, junto com o grupo, a gente se mobilizou. Na época eram 6 ou 7 integrantes, que a gente resolveu se debruçar no estudo de impacto ambiental, no estudo mesmo, da parte socioeconômica. Então, a gente se debruçou nesse estudo de impacto ambiental e levantou vários aspectos críticos. Então, a gente levantou todas as incongruências, todos os dados equivocados, todas as fragilidades. E ali a gente protocolou na FEPAM, no tempo hábil ali, no mês de junho a gente fez isso, no final de junho a gente protocolou na FEPAM o primeiro parecer coletivo do Temas, levantando todos os aspectos críticos. É um parecer com mais de 20 páginas, enfim. Então, esse coletivo, o Comitê de Combate à Mega Mineração, que o Temas fez, a gente fez uma atuação muito forte nele, outros grupos também fizeram. Então, nessa primeira investida, vamos dizer assim, coletiva, mais de 20 pareceres foram protocolados na FEPAM. Dos principais trabalhos, assim, foi poder compartilhar parte, né, também da minha pesquisa sobre, né, a sociologia ambiental nos programas de pós-graduação interdisciplinares, que eu pude aí participar com publicações, né, que levam o nome do grupo, né, apesar de ser em autoria ou em coautoria com o meu orientador, em coletâneas também organizadas pelo Temas, né, e recentemente agora eu e mais 2 colegas do Temas também aprovamos um dossiê para o ano que vem para a revista Simbiótica sobre mudanças climáticas e interdisciplinaridade, né, então de alguma maneira eu tenho contribuído a partir dessas frentes, né? A gente participa no grupo de um grande projeto de pesquisa que chama-se Adapta, que é um projeto que visa analisar as adaptações às mudanças climáticas em 6 capitais brasileiras. Então, esse é um projeto que ele é coordenado por uma colega de outra universidade, mas o grupo faz parte já há bastante tempo, já há alguns anos. Nós somos o responsável, né, o grupo responsável pela coleta de dados referentes a Porto Alegre, né, e a gente vem atuando, né, eu sou uma colaboradora ativa desse projeto já faz alguns anos e, inclusive, as minhas orientações de iniciação científica têm a oportunidade de participar dessa grande rede de pesquisa que envolve pesquisadores em todo o Brasil. Então, esse seria um exemplo daquele primeiro caso, os projetos de pesquisa. Além disso, eu participei, né, de
vários projetos de pesquisa no nível de pós-graduação, né? Então são as orientações. Todas as minhas orientações de mestrado e doutorado até hoje foram realizadas contando com o suporte, né, o apoio, a gente brinca às vezes até a orientação coletiva, que é o processo que ocorre dentro do grupo de pesquisa. Então tem pesquisas que são sobre adaptação às mudanças climáticas, sobre conflitos ambientais envolvendo agricultores familiares e indígenas, pesquisas sobre processo de reparação, né, e a utilização da ciência e da tecnologia no processo de reparação após o rompimento da barragem do Fundão, né, os desastres ocorridos ali em Minas Gerais em função da mineração. Mesmo projetos de pesquisa, né, e realizações de pesquisa mais teóricas sobre o conceito de desastre envolvendo ciência e tecnologia, também no caso do rompimento das barragens de mineração em Minas Gerais. Enfim, então são vários temas, né, que estão nessa seara. Discussão mais propriamente sobre desenvolvimento rural, né, perspectivas de desenvolvimento rural e desenhos ontológicos vinculados aos projetos de desenvolvimento rural. Então são os casos de orientação que eu pude desenvolver com o suporte, né, e de uma forma muito integrada a dinâmica organizativa do Temas. E, finalmente, os projetos de extensão, né? Então, projetos de extensão a gente já realizou, eu pude coordenar com um grupo pesquisa sobre mudanças climáticas, o que temos a ver com isso, né? Então, envolvendo ciclos de debates com pesquisadores, com analistas, né, de órgãos ambientais aqui do Rio Grande do Sul, com técnicos, né, também de órgãos municipais e estaduais, com escolas. A gente realizou um ciclo envolvendo apresentação de filme aqui na Sala Redenção, com posterior debate também sobre mudanças climáticas e o que isso tem a ver, né, com o nosso dia a dia, por que isso é importante. A gente realizou atividades no Portas Abertas da URGS, recebendo estudantes de ensino médio também para conversar sobre relações sociedade-natureza, né? Então, em todos esses aspectos, todas essas atividades, né, de diferentes ordens, são realizadas de uma forma muito orgânica no grupo, né? Então são as minhas orientandas, os meus orientandos que participam, mas não apenas, né? Também os orientandos dos meus colegas, né? Que são a Jocione, a Marília, que também, né, são vinculados ao grupo e têm estudantes, né, vinculados às suas próprias pesquisas, que se engajam nos projetos, nesses projetos coletivos, e a gente consegue trabalhar de uma forma muito coordenada, de uma forma muito coletiva mesmo. Acho que esse é um dos grandes trunfos, né, de termos um grupo de pesquisa. Claro está que essa reflexão acadêmica ela acaba também influenciando muito política pública, né? Porque nossas pesquisas elas podem ser acessadas no site do Temas, podem ser acessadas no Lume, lá na biblioteca, elas estão em artigos, elas estão em livros, elas estão em debates, em todo tipo de publicação, né? Que são reflexões críticas importantes que relacionam ambiente, desenvolvimento e sociedade, né? Com esse corte tecnológico, digamos assim, também ainda bastante forte nas pesquisas. E o Comitê de Combate à Megamineração continuou funcionando. Então a gente fazia reuniões toda segunda-feira e depois a gente dividiu, né, o pessoal, a gente dividiu os acadêmicos, mas assim, os técnicos, né, numa esfera técnica. E a gente começou a se reunir também toda quinta-feira. Então era um trabalho de segunda e quinta, às vezes a quinta a cada 15 dias, mas existia essa regularidade, a gente fazia as reuniões ali no PGDR, inclusive. E ali a gente começou a formatar o painel dos especialistas, que foi muito baseado no painel dos especialistas, que a Lorena, né, primeiro porque ela já tinha ido estudar Belo Monte, e depois a gente se debruçou muito sobre esse painel dos especialistas, e a gente, né, já tinha um pouco conhecimento de como funcionava a metodologia desse painel, e a gente, vamos dizer assim, a gente colocou na roda, né? A gente falou, olha, tem esse painel aqui, a gente pode fazer, e a galera aceitou, o pessoal aceitou. Então, os pesquisadores todos resolveram fazer parte, os movimentos sociais também, e a gente, no Dia dos Direitos Humanos, dia 12 de dezembro, a gente publicou o painel. Então, essa foi a atuação coletiva no Temas, assim, mais forte. Desde então, a gente tem sido chamado, né, para falar muito sobre essa atuação da Mina Guaíba, e também para, hoje, o Temas
está fazendo parte da coalizão pelo Pampa, né? Que é um grupo de entidades, de grupos de pesquisa, mas de movimentos sociais também, que está se debruçando sobre os problemas do Pampa e fazendo essas análises, né, frente às mudanças climáticas, frente a todas as questões ambientais, e não só ambientais, mas econômicas também, que estão sendo direcionadas para o Pampa Gaúcho. É um grupo aberto, né, por ser vinculado a programas de excelência, à diversidade regional, tanto no Brasil, né, quanto a diversidade também a nível do terceiro mundo, né, cara? Do antigo terceiro mundo, né, que é o sul global, né, que você tem pesquisadores do continente africano, né, você tem pesquisadores de países da América do Sul, né, formulando, né, seus conceitos, dialogando tanto com os seus referências dos seus países, mas também com referências ali do norte global, da Europa, né, principalmente. E nesses últimos 15, 16 anos que eu tenho participado, o que eu tenho percebido é que a relevância desse tema e desse tipo de atuação tem cada vez mais se tornado explícita, né? E sobretudo pelo fato de que o nosso grupo especificamente, assim como outros grupos que são grupos parceiros e nos quais a gente se inspira e também apoia, mas a gente tem uma tônica muito forte de discutir o ambiente enquanto uma questão também de ordem social, ou seja, sociedade e natureza não são aspectos separados e, portanto, não faz sentido, nem em termos disciplinares, nem em termos de atuação, em termos de intervenção e reflexão, que a gente trate isso como caixinhas separadas. Ao contrário, o que a gente precisa é entender, analisar, apontar todas as inúmeras conexões de pessoas e entidades que não são pessoas, seja o ecossistema, os pássaros, as árvores, os vírus, as tecnologias, como que a gente vai compondo junto coletivos, né, que de uma forma muito decisiva, ao serem construídos, estão construindo também os nossos projetos de sociedade, os nossos projetos de quais os futuros que a gente almeja, né, nos quais a gente almeja viver. Então, quando a gente está discutindo ambiente e sociedade, quando a gente está discutindo as relações entre ciência, tecnologia, ambiente e sociedade, eu entendo, e no grupo, de modo geral, a gente entende, a gente está discutindo como que a gente quer viver junto, né? Como que a gente quer viver junto enquanto sociedade, né? Mas como que a gente quer viver enquanto sociedade capaz de compor, né, coletivos, compor existências junto com esses não humanos também. A gente tem visto, então, inúmeros acontecimentos recentes que vão, como esses desastres que eu já mencionei, envolvidos com a mineração, que vão como os desastres envolvendo as questões mais de ordem climática, né? A gente teve recentemente acontecimentos trágicos em Pernambuco, acontecimentos trágicos no Rio de Janeiro, envolvendo chuvas e suas consequências sociais também. Todos nós atravessamos a experiência da pandemia, que é uma experiência que escancara, né, de uma forma tão imbrincada, como que elementos de natureza, né, ou seja, não humanos, tecnologias, conhecimento científico estão entrelaçados e fazem parte do que é possível que a gente viva no nosso dia a dia, né? Então, tudo isso não é recente, mas tem ganhado proporções cada vez maiores e cada vez mais dramáticas, o que exige de nós, enquanto universidade pública, né, um acúmulo de conhecimento para lidar com essas situações, para conseguir analisá-las, conseguir entendê-las, conseguir extrair consequências, né, dessas relações. A gente também, esse ano, né, em 2022, a gente está completando 50 anos da primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que aconteceu em Estocolmo, em 1972. A gente está também tem o marco dos 30 anos da Eco 92, né, que foi a Conferência da ONU para o Meio Ambiente, que aconteceu no Rio, né, em 1992, e que foram marcos, datas, né, reuniões muito importantes para se consolidar essa ideia de sustentabilidade, essa ideia de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem, no mínimo, 3 décadas, se a gente considera Rio 92, se a gente pensa no processo mais ampliado, a gente tem 50 anos de um debate sobre sustentabilidade. E o que a gente tem de fato? Né? Esse é um balanço que é muito urgente que a gente faça, porque por um lado a gente tem sim uma maior institucionalização da questão ambiental, a gente tem uma maior sensibilização em relação a esses aspectos, mas a gente ao mesmo tempo está caminhando de uma forma muito
acelerada, né, para uma situação de emergência climática que continua sendo tratada como um não problema, né? A meu ver, as consequências sociais, ambientais, planetárias das mudanças climáticas ainda não estão suficientemente debatidas, ainda não vêm sendo suficientemente consideradas enquanto cruciais para as tomadas de decisão. Ao contrário, quase sempre o que a gente vê é que a roda continua girando como se nada tivesse acontecendo, né? No debate sobre mudanças climáticas é o bordão business as usual, né? As pessoas continuam fazendo negócios como se nada tivesse acontecendo, sendo que a gente está indo assim rumo à calamidade, né? Então, enquanto universidade, enquanto um grupo de pesquisa, eu acho imprescindível que a gente tenha uma atuação, né, que aponte esses aspectos, que traga reflexão sobre esses pontos, que mais do que isso tenha a capacidade de realizar ações de intervenção, né, para que a gente possa de fato difundir, aprender, agregar mais pessoas para pensarmos melhor e sermos mais propositivos a respeito dessas questões ambientais, né, ou socioambientais.